Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que estejam tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado primeiro ano do Ensino Médio, volume 7. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. E antes de começarmos a nossa aula, gostaria de convidar você para fazer parte do meu time. Então, para isso, basta se inscrever no canal e ativar. Assim você vai saber quando tem novidades no canal. E peço também que faça duas gentilezas. Uma, você estará ajudando a mim, a motivação aí para o canal. Então curta, comente e compartilhe os vídeos. Você pode curtir agora ou no final da aula. E para melhor compreensão do conteúdo das atividades dessa semana, a minha sugestão é que você assista a aula 1 sobre ionização e dissociação iônica, também a aula 2 sobre ácidos diarreníus, que é uma das funções orgânicas, que é o tema das atividades dessa semana. Nesse vídeo da aula 2, fala sobre as substâncias inorgânicas que são estudadas na química inorgânica e, para facilitar o entendimento, foram divididas em 4 grupos, cujas características e propriedades se assemelham. Cada um desses grupos é chamado de função inorgânica. No vídeo da aula 2, você terá a explicação de uma dessas funções orgânicas, os ácidos. Nas próximas aulas, teremos sobre as bases, os sais e os óxidos. Sobre os ácidos, nesse vídeo, tem as explicações sobre definição de ácidos, também propriedades dos ácidos e a classificação dos ácidos. Então, assista essa aula antes de você continuar com os estudos aí, com a resolução das atividades da semana 2. Então, vamos à resolução. Atividade 1. Os ácidos HClO4, H2MnO4, H3PO3, H4SB2O7, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, podem ser classificados em. Então, temos aí os ácidos, a fórmula estrutural, nós sabemos que um ácido, para que ele seja ionizável, é necessário que o hidrogênio esteja ligado diretamente ao oxigênio. Então, a gente percebe nessa estrutura aqui do fórmula estrutural do ácido, que somente um hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, somente um hidrogênio será ionizado, ou ocorrerá somente a liberação de um H+. A segunda estrutura, a segunda fórmula, que é H2MnO4, aí está a sua fórmula. Então, a gente percebe a presença de 2 hidrogênios ligados a oxigênios. Então, nesse caso, ele será um diácido, uma vez que terá 2 hidrogênios ionizáveis. A terceira fórmula, que é o H3PO3, percebe-se que, pela fórmula estrutural, temos 3 hidrogênios, mas somente 2 hidrogênios estão ligados diretamente ao oxigênio. Então, ele também é classificado como diácido. Então, ele apesar de ter 3 hidrogênios, ele é um diácido, porque somente vai liberar 2 hidrogênios. O H4SB2O7, pela fórmula, a gente percebe que tem 4 hidrogênios ligados a oxigênios. Então, nesse caso, vão liberar 4 H+. Então, ele é um tetrácido, certo? Atividade 2. Com base na tabela de graus de ionização apresentada a seguir, podemos concluir que o ácido mais forte é. Então, nós temos aqui 5 ácidos, o HF, o HCl, HCN, H2SO4, H3PO3. E temos que, através do seu grau de ionização, determinar a força desses ácidos. Nós sabemos que, para determinar a força do ácido, ele está relacionado com o grau de ionização, que é a relação entre o número de moléculas ionizadas
dividido pelo número de moléculas dissolvidas. E o grau de ionização, ele varia entre 0 e 1, ou seja, 0% e 100%. Quando o grau de ionização tem valor próximo de 0, significa que a substância está pouco ionizada, sendo chamada de eletrólito fraco, no caso, ácido fraco. Quando o grau de ionização aproxima de 1, a substância está bastante ionizada, sendo chamada de eletrólito forte, ou seja, ácido forte. Então, fizemos aqui uma tabelinha para facilitar. Nós temos, se o grau de ionização é maior do que 50%, então o ácido é forte. Então, quais desses ácidos têm grau de ionização acima de 50%? Nós temos o HCl, então ele é um ácido forte, e temos o H2SO4 com 61%. Em cada 100 moléculas, 61 vai ionizar, né? No caso do H2SO4. Do HCl, em cada 100 moléculas, 92 vai ionizar. Agora, nós temos que determinar entre esses dois qual é o mais forte, né? Então, o que a gente sabe? Que o ácido mais forte é o HCl, porque o seu grau de ionização é maior, ou seja, ele tem mais moléculas ionizadas. Então, a alternativa correta é a letra B, certo? Atividade 3. Sejam os ácidos relacionados a seguir com seus respectivos graus de ionização em porcentagem. Então, temos o HClO4, 97%, o H2SO4, 61%, o H3BO3, 0,025%, H3PO4, 27%, o HNO3, 92%. Então, vamos analisar qual que é a afirmativa correta. Estamos aqui diante de uma atividade bem semelhante à anterior. Então, se o grau de ionização for maior que 50%, então o ácido é forte. Se ele é menor do que 5%, então ele é fraco. Se ele está entre 5% e 50%, então ele é um ácido moderado ou semiforte. Então, nós vamos classificar cada um deles de acordo com o seu grau de ionização. Então, o HClO4, 97%, então ele está acima de 50%, então ele é um ácido forte. O H2SO4 também acima de 50% de ionização, então também é ácido forte. O H3BO3, 0,025, é menor do que 5% o grau de ionização, então logo ele é um ácido fraco. O H3PO4 está entre 5 e 50, então ele é um ácido moderado ou semiforte. O HNO3, o grau de ionização é 92%. Logo, ele é acima de 50%, seu grau de ionização, então ele é um ácido forte. Então, a primeira alternativa, o H3PO3, que é esse daqui, não, H3PO4, é mais forte do que o H2SO4. Então, o H3PO4 tem 27% de ionização, o H2SO4 61%. Então, isso aqui, o que está errado aqui é a forma de expressão. Na verdade, ele é uma alternativa incorreta. O H2SO4 é que é mais forte do que o H3PO4. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos analisar a letra B agora. O HNO3, 92%, é um ácido moderado. Nós já classificamos ele como ácido forte. Ele tem um grau de ionização 92%, a alternativa B também é incorreta. A letra C, nós temos aí o HClO4, que é o primeiro, é mais fraco do que o HNO3. Então, 97, o grau de ionização, 92. Na verdade, ele é mais forte. Então, a alternativa C também incorreta. Então, o HNO3 é que é mais fraco do que o HClO4.
Na letra D, nós temos que o H3PO4, que é o H3PO4, é um ácido forte. Na verdade, ele é um ácido moderado. Então, alternativa também incorreta. E por último, nós temos aqui o H3BO3, dizendo que ele é um ácido fraco. Então, H3BO3 é um ácido fraco. Então, essa é a alternativa correta. O seu grau de ionização é menor que 5. Nesse caso, então, ele é um ácido fraco. Uma atividade bem bacana da gente resolver, né? Atividade 4. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido, é formado por 3 elementos químicos diferentes. Então vamos à definição do que é um oxiácido e um diácido. Oxiácido são substâncias, são ácidos que apresentam pelo menos um oxigênio em sua fórmula. Então nós já descartamos a letra A e letra B. Diácido tem que apresentar 2 hidrogênios ionizáveis. Então, nós já eliminamos também a letra C, porque só tem um hidrogênio. Então, como nós fizemos lá na atividade 1, o hidrogênio ionizável ele tem que estar ligado direto ao oxigênio. Então, ficou aí a letra D, a letra E para a gente analisar. Então, o H4P2O7, ele tem 4 hidrogênios ionizáveis e o H2SO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, sobrou aí o H2SO3. E também disse que são elementos químicos diferentes, por 3 elementos químicos diferentes. Então, a gente eliminaria aí o H2SOH e também pelo fato de ter somente 2 elementos químicos. Mas então a alternativa correta é letra E, certo? Atividade 5. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de arrênios, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram íons H+. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando o ácido é dissolvido em água? Então, de acordo com a teoria de arrênios, os ácidos são compostos moleculares, de acordo com o que disse no enunciado, ou seja, são aqueles compostos que são formados por ligações covalentes que, ao ser dissolvidos em água, se ionizam, gerando íons H+, ou H3O+. Então, esse processo é chamado de ionização, que é o que está aí na letra B, certo? E assim, nós finalizamos a correção das atividades dessa semana. Eu espero ter contribuído com a sua aprendizagem e agora é com você. Então, se você ainda não deixou o seu like e registre nos comentários a sua gratidão e vamos ajudar outras pessoas compartilhando os vídeos. Então, um grande abraço para você. Então, um grande abraço de hoje vai para Igor, vai também para Ingrid Fernandes de Oliveira, para Alessandra Silva e para Edilson Joel, que vem participando muito aí do canal. Então, um grande abraço a cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.